uma igreja edificada para a glória de Deus. Tem sido o tema geral aqui desta carta. E nós começamos na semana retrasada, porque eu não estava na semana passada, sobre a unidade da fé, que é o tema do capítulo 4 de Efésios. Acerca da importância da unidade, uma das coisas que mencionamos é que o próprio Jesus orou por unidade ao Pai. E que a unidade é uma marca, um elemento, uma evidência do nosso cristianismo. Pois bem, irmãos, acharam? Amém? Vamos ler, então, a Santa Escritura, que nos diz assim, a partir do versículo 7 até o 11. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Oremos. Pai Santo, é a tua palavra, verdade eterna para o nosso coração. Cada qual dos meus irmãos veio do seu lar a este culto para adorá-lo, bendizê-lo e certamente para ouvir a tua instrução. O Senhor conhece a minha limitação, o Senhor sabe o quão somos, de modo conjunto, limitados em entendê-lo, mas o teu Espírito é que abre o nosso coração e o nosso entendimento. É bem verdade que o Senhor não precisa de nós para comunicar e para falar, mas aprove o Senhor edificar a tua igreja por intermédio da pregação, salvar-nos pela mensagem pregada do Evangelho. Então, sê conosco mais uma vez, confiados em ti, na tua compaixão e graça, é que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo falava acerca de unidade e ele continua dizendo que Deus derrama dons à igreja e estes dons são ferramentas para a unidade. Dom entenda como um presente, como uma capacitação específica, especial de Deus para o ministério, para tarefas que executamos como cristãos, como servos de Jesus Cristo. O mesmo homem de Deus dirá a nós, um texto lembrando-nos lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando a gente lê sobre o corpo, sobre como Deus distribui dons à igreja, ele diz o seguinte, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então Paulo está explicando na santa palavra de Deus que a igreja de Jesus é munida, é capacitada com dons para servirmos uns aos outros, para edificarmos uns aos outros e assim glorificarmos o nome do Senhor. Talvez você esteja pensando assim, pastor, o que tem a ver comigo essa conversa? Porque eu cheguei aqui para assistir um culto, estou bem quietinho, eu não faço nada, chego, assisto e vou embora. Deus não chamou, como eu disse recentemente, meros espectadores para o seu reino. Todos nós recebemos de Deus alguma graça, capacitação para realizarmos o serviço do Senhor nas nossas vidas. Então o que a Bíblia está dizendo é que os dons são ferramentas que Deus está distribuindo para o seu povo com um fim proveitoso, e este fim é a unidade. Porque a minha carência é suprida pelo dom de alguém. Concorda, irmãos? Tem gente que fala assim, pastor, eu não canto. Porque quem canta, os males espanta. Se eu cantar, eu espanto os outros. Mas alguém vai cantar. E nós vamos ter louvor na igreja, porque Deus deu dom para um e para outro não tem. Talvez você não tenha o entendimento ainda na sua vida que você é capaz de pregar, de falar, mas alguém está pregando. Talvez você não tenha o dom de serviço como alguém tem, mas tem gente que foi chamada para servir, ele tem o dom de socorrer, de misericórdia, de serviço, de abraçar, de caminhar. Por quê? Porque Deus vai suprindo a sua igreja na medida que nós caminhamos com Ele. Deus vai dando dons à igreja da maneira que Deus quer, para que a gente sirva o Senhor. E esse dom vai suprindo lacunas
que nós temos no trabalho do Senhor. E aqui já fica o alerta. Se eu enxergo lacuna, necessidade, o que eu tenho que fazer como crente em Jesus? Orar para que Deus desperte pessoas para fazê-lo, para que Deus levante pessoas, para que Deus derrame dons. E a Bíblia ensina a igreja a orar por dom. Orar por dom para que Deus derrame dons na igreja e pessoas se levante para suprir aquelas lacunas e necessidades que há na igreja de Jesus. Então, no primeiro versículo, irmãos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, vamos ler juntos, versículo 7. E a graça foi concedida... Dá para pôr aí, Rafa, o slide, por favor? Veja só, a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos, os dons, você vai comigo? Se eu falar, você repete, os dons são dados graciosamente à igreja. Ninguém paga por dom. Teve um mágico um dia, estava lá olhando o trabalho dos discípulos em Atos dos Apóstolos, eles começaram a pregar, e eles tinham o dom de Deus, e o Espírito descia, eles curavam pessoas, e pessoas eram transformadas, e o mágico olhou aquilo e falou assim, quanto é que é esse negócio aí? Quanto que paga? Quanto de dinheiro vocês querem para me ensinar esses truques? E Pedro disse, rapaz, se arrependa, não faça uma coisa dessa, por favor, peça perdão, quem sabe Deus tenha misericórdia com você, porque dom de Deus não se adquire por dinheiro, Deus dá graciosamente para a sua igreja, Deus concede ao seu povo para suprir o trabalho no reino. E o que ele está dizendo? Deus deu pela graça dele, por sua misericórdia, graciosamente. Nós recebemos, irmãos, sem fazer nada. Nós recebemos sem merecer. Irmão, você que tem um dom muito bonito, que as pessoas te elogiam, não deixa a soberba morar nesse coração duro aí não. Porque não é seu, vem de Deus. A graça do Senhor concedeu dons a nós. Eu canto maravilhosamente bem, o meu dom é lindo, eu tenho um canto lírico, eu louvo a Deus com os pássaros. Louvado seja o Senhor, porque Ele mantém suas cordas vocais, meu amigo. É Ele que supre, é Ele que mantém, é Ele que abençoa. Então o que Paulo está dizendo, os dons foram dados, veja comigo no versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós. Então Paulo não exclui ninguém, gente, Se você tiver um problema aí, conversa com o irmão Paulo, porque a graça de Deus deu dom para todo mundo, para você. Pastor, qual é o meu dom? Como é que eu faço para descobrir meu dom? Eu ainda não me identifiquei, eu ainda parece que não me encaixei exatamente. Irmão, você consegue falar? E se você tem dificuldade de falar, igual o irmão Moisés, você consegue pensar? Então comece, talvez, tentando ver se o seu dom não é para ser um intercessor. Alguém de oração que a igreja precisa. Pessoas que orem em todo o tempo. Comece a orar, porque mesmo que o seu dom não seja o de intercessor, orando você está mais perto de Deus e você vai aprender a orar mais e mais. Então se eu não posso fazer alguma coisa prática, eu posso orar, eu posso servir, eu posso estender a mão, eu posso abraçar. O que ele está dizendo? A graça concedeu a cada um de nós. Ninguém aqui diz, essa conversa comigo é com você. É com você. O Senhor está te lembrando que você tem habilidades que podem servir o reino dele. Amém, gente? Você tem capacitação que veio do Senhor para você de alguma forma servir. É tão bonito que de vez em quando no movimento a gente descobre uma pessoa que tinha uma habilidade para alguma coisa, a gente fala, estava sempre aqui, nós nunca vimos. E aquela pessoa serve com alegria, com amor, com dedicação, faça para a glória de Deus. Ore ao Senhor, coloque no serviço dele. E se o que você está pensando não se encaixa no nosso modelo de culto, no momento que a gente tem pregação, palavra, louvor, talvez você possa servir a sua comunidade, você possa servir pessoas, você possa até ajudar alguém. São dons que Deus derrama à sua igreja. Outra coisa que ele explica para nós, olha só, segundo a proporção do dom de Cristo. Você poderia traduzir isso aqui, de acordo com como Jesus quer. A proporção do dom. Por que um tem dom, o outro não tem? Por que esse faz? É Jesus que faz. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios que esses dons são distribuídos da maneira que lhe apraz. É o Espírito Santo que derrama. É o Espírito Santo que faz. É Jesus que supre a sua igreja. Paulo e Pedro eram diferentes, irmãos. Paulo tinha uma habilidade, uma capacitação, uma eloquência, uma forma de escrever, de concatenar os seus pensamentos, de organizar ideias, e o Pedrão é mais rústico. Pedrão, pescador da Galileia, e Deus chamou Paulo e Pedro. E cada um com o seu dom, com a sua forma, com o seu jeito, com a sua habilidade,
foram instrumentos de Deus, e quem distribuiu? O Senhor. É isso que está dizendo. Então nós temos que orar para Jesus distribuir dons na sua igreja. Amém, gente? Orar. Irmãos, aqui, orar, Jesus, levanta missionário, Senhor. A igreja é missionária. Ô, Senhor, separa. Nós vamos ver isso aqui no final do texto. Separa pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, irmãs comprometidos. Levanta, gente. É Deus que pode fazer. Então a proporção do dom é de Jesus. Terceira coisa aqui nesse versículo. Ele diz, segundo a proporção do dom de Cristo. E o entendimento é que os dons distribuídos é para que a gente tenha um complemento em comunhão, como eu falei no início. Um complemento à nossa necessidade. O irmão vem com dom. Paulo vai dizer que quando eles se reuniam, um tinha salmo, o outro tinha cântico, o outro tinha palavra. Então cada um, quando se reúne, essa reunião dos crentes, por isso, irmãos queridos, que nós não somos crentes sozinhos. Nós não podemos ser, tudo bem, abrir um parênteses, você pode crer sozinho, mas nós não podemos ser igreja sozinhos, porque é na igreja que nós somos supridos, alimentados, e que os dons que eu não possuo, que a capacidade que eu não tenho, Deus vai levantar outro irmão para dizer a mim coisas que eu jamais diria ao meu próprio coração. Por que você precisa de outro crente para pregar para você? Porque tem coisas que você nunca diria para você mesmo. Então Deus tem que levantar alguém e lembrar você, e falar para você, e orar por você, e caminhar com você. Amém, gente? Segunda coisa aqui, que a gente pode destacar dos versículos 8 até 10. Pode passar, filha, por favor. Travou? Aí, vamos lá? Os dons. Como é que é isso? Vamos entender. Veja versículo 8. Por isso diz, aqui Paulo está citando o Salmo 68. Ele está fazendo uma paráfrase daquele salmo. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer? Subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Outro aspecto que Paulo foca nos dons é o seguinte, gente, nós temos dons porque Jesus venceu por nós. Quando Jesus venceu, e a linguagem aqui é de batalha, levou o cativo o cativeiro, foi lá, libertou a gente do nosso cativeiro espiritual, elevou a nossa vida, e você já viu isso na Bíblia, por exemplo, no caso de Abraão, que ele foi oferecido os espólios da guerra. Ele foi lá libertar Ló, e na vitória, o líder lá falou, Abraão, você quer algumas coisinhas? Ele falou, nem um cadarço de sandália, para que você não diga que foi você que me prosperou. Mas era muito comum que depois de uma batalha, aqueles soldados vitoriosos distribuíssem os espólios da guerra. O que sobrou aqui da batalha? Sobrou o suprimento, tem o tesouro do inimigo, e esta é a linguagem que ele está usando. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós éramos os escravos, nós nem fomos os guerreiros, mas ele tirou a gente de lá, e na vitória dessa batalha, ele ofertou a nós as benesses da sua vitória. Então a igreja só tem dom, porque primeiro ela recebeu o dom de Deus, a salvação em Cristo Jesus. O dom não tem um fim em si mesmo, não tem um propósito para si, mas Cristo. O versículo vai nos lembrar, irmãos, que a vitória de Cristo nos libertou do poder das trevas, repartindo conosco os espólios dessa batalha. Irmão, irmã, era para você ainda ser escravo do diabo, das trevas e do pecado. Ele te livrou de lá, e além de te livrar, ele colocou na sua mão muitas coisas boas, consequência desta vitória de Cristo. Você pode ser livre, satisfeito em Deus, porque Ele venceu por nós. Amém, irmãos? Ele venceu. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus em nosso Senhor. Nele nós somos mais do que vencedores. Então, o que a gente tem que pensar neste texto? Irmão, eu recebi de Deus, eu estava lá escravo. E eu me lembro daquele salmo, irmãos, que o povo de Israel diz que os instrumentos de cântico estavam pendurados, eles na Babilônia. Dizendo assim, aliás, tem uma música em inglês que o pessoal descobriu que ela é baseada nesse salmo. Eles estavam na Babilônia olhando para os instrumentos lá tristes, chorando, dizendo, Deus, não dá para cantar, não dá para louvar, estamos escravos aqui. Mas aí Jesus foi lá, tirou a gente daquele lugar e deu dons para nós, para o louvarmos. Então o dom de Deus que exercemos é para louvor da sua glória, porque Ele venceu por nós. E uma segunda coisa, irmãos, é que no versículo 9 ele diz, ora, o que quer dizer subiu? Ele venceu, ele foi lá, resgatou e subiu.
Mas quer dizer subiu, se que também antes, ou que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Quem que foi aqui, lutou por nós, foi morto, e desceu às regiões da terra no sentido de ser morto e ao terceiro dia ressuscitou? Quem, irmãos? Está em dúvida aí, gente? Jesus. Então o que ele está lembrando, irmãos? Não esqueça da humilhação de Jesus. Não esqueça da sujeição de Cristo. Quando você pensar de unidade, quando você pensar em dom, ficar muito orgulhosinho, que você faz as coisas, lembra assim, primeiro, esse dom veio de Jesus que venceu por mim. Segundo, ele venceu, mas antes ele submeteu. Lembra que o pessoal pedia sinais para Jesus, ele falou assim, não vai ser dado nenhum sinal para vocês, senão um sinal do profeta Jonas. Filho do homem vai ser morto, vai ficar 3 dias e vai ressurgir. No ventre, né, da terra, mais ou menos assim, o trocadilho que ele faz. É claro que a gente entende que isso é figurado. Jesus, quando morreu, foi com o Pai. Como é que eu sei disso, pastor? Ele falou para o ladrão da cruz. Te digo que hoje mesmo, estarás com o Pai? Não, comigo. Então, quando Jesus morre, ele vai se encontrar com o Pai. Mas, simbolicamente, ele está morto e ele vai ressurgir ao terceiro dia. É isso que ele está dizendo. Então, o apóstolo Paulo está nos lembrando que nós só recebemos dons por causa da vitória de Jesus e não nos esqueçamos que antes da ascensão houve a humilhação. Antes da vitória houve o quebrantamento, houve a entrega. Terceira coisa aqui nesse texto, irmãos, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Sabe aquele que desceu, Paulo está dizendo, ele está acima, ele venceu, ele domina sobre tudo e todos. Ele é o Senhor nosso, ele que nos capacita, ele que nos abençoa, ele que supra a igreja, ele que derrama dons, ele que nos usa, ele que faz, ele que estabelece, ele é o Senhor e a ele nós servimos. Repito o que disse, irmãos, e acho que essa ênfase é importante. Um dom jamais terá um fim em si mesmo. O dom não é para eu chegar diante do espelho e falar assim, parabéns, você tem um dom. O dom é uma ferramenta. E a ferramenta é para uso no trabalho. O dom é uma capacitação, e essa capacitação é para você servir pessoas. Olha que importante, gente. Muitas vezes tem necessidades diante dos seus olhos, e você tem o dom de Deus e não faz. Por quê? Se você recebeu de Deus a capacitação, soou até uma flauta aí agora, não sei de onde que veio. Se você tem o dom de Deus para fazer, e diante de você está a necessidade, esse dom não é seu, esse dom veio de Deus, para servir a Deus e o povo de Deus, e por que você não faz? Por que você não põe à disposição do Senhor? Lembra da parábola dos talentos? Que sério, né? O que ganhou um talento falou, Senhor, escondi bem, está aqui, ó, guardadinho aqui, ó, o Senhor veio, deixei. Falou, você não sabe. O seu Senhor, ele colhe onde não plantou, ele cobra o que não tinha deixado. O que ele está dizendo? Que o padrão de Deus é muito alto, que ele nos dotou de capacidade para que o sirvamos. Irmão, nossa vida não é por acaso, gente. Nossa vida não é ficar esperando a sexta-feira chegar para a gente ter um pouco de relaxamento do nosso trabalho. A nossa vida não é pagar boleto e viver desse jeito que a gente vive, sem sentido. Deus tem um propósito para nós, específico para cada um de nós. Eu contava um episódio para minha esposa, e eu falava para ela do que tinha acontecido, e eu falei assim, talvez entraria no livro do Guinness com uma grande coincidência, mas como eu sou crente, eu não acredito em coincidência. Ela disse não, eu falei, não. Por quê? Porque Deus governa todas as coisas. Deus domina, ou não é isso? Deus domina sobre tudo e todos, então Deus é quem faz, Deus é quem estabelece, a sua vida está onde Deus quis. Então experimente, pense nisso, como eu posso fazer mais para o Senhor, com a minha vida, com os meus dons e com os meus talentos. Eu não posso deixar que a obra de Deus pereça por negligência minha, porque não é a homens que sirvo, é a Deus. E quem vai requerer de mim um dia não são homens, é Deus. E quem vai fazer o balanço no final, passar régua e perguntar, e aí meu filho, o que você fez? É Deus. As nossas mãos, irmãos, como chegarão diante do Senhor no último dia? Vazias ou com frutos de trabalho que nós oferecemos ao Senhor? Senhor, eu fiz para ti. Senhor, eu te servi, eu te honrei, eu te amei. Eu provei, Senhor, que eu te amava, colocando a minha vida, os meus dons e os meus talentos diante do Senhor. Por último, irmãos, versículo 11. Veja lá o que diz, na próxima semana a gente vai ver sobre a edificação da igreja e o amadurecimento da igreja na consequência desses dons, dos versículos 12 a 16. Mas hoje nós encerraremos no versículo 11, que diz assim,
E ele mesmo, quem é ele? Jesus, Deus. A distribuição de dons é oriunda, vem, procede do Senhor. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo não está trazendo uma lista exaustiva de ofícios na igreja. É bom que isso fique claro. O que Paulo está usando são alguns exemplos para mostrar como aqueles irmãos conheciam pessoas assim, na sua história, na sua vida, na vivência da igreja, entendendo que Deus é quem separa, Deus é quem chama, Deus é quem estabelece. Deus é quem está suprindo o seu povo por intermédio de ofícios, funções e dons. E nós juntos podemos olhar para esse texto, e a primeira coisa que ele fala é que Deus separa alguns para serem apóstolos. Apóstolo, irmão, literalmente significa aquele que é enviado. Nós não conhecemos na história da igreja, depois dos 12 apóstolos, outros novos apóstolos que foram surgindo. Biblicamente, o apostolado cessou no sentido de que foram homens chamados por Jesus, separados por ele para um propósito específico. Alguns estudiosos bíblicos destacam coisas importantes para a gente evidenciar se um apóstolo é verdadeiro ou não. A primeira coisa é ele ter sido chamado pelo próprio Jesus e ser testemunha. Primeira coisa, ter sido chamado pelo próprio Jesus. E a segunda coisa é ele ter sido testemunha terrena do ministério de Jesus. Aí você vai dizer: pastor, mas Paulo não foi testemunha direta terrena do ministério de Jesus, mas Paulo foi chamado pelo próprio Jesus. Então nós não temos nenhum tipo de contradição, porque o próprio Cristo disse que Paulo é apóstolo. Mas quando eles vão escolher alguém para substituir Judas, o que eles falam? Tem que ser um dos nossos, tem que ter reconhecido aqui, homem cheio do Espírito Santo, e eles então separam. Hoje, infelizmente, tem banalizado a palavra apóstolo. De manhã eu brinquei falando, tem um livro excelente do Dr. Augusto Nicodemos, que ele fala apóstolos, e ele estabelece o padrão bíblico histórico como os apóstolos não existem mais. A igreja vai falar no Novo Testamento, em nenhum momento você vai encontrar um versículo dizendo que a igreja tem que separar apóstolos. Você vai encontrar recomendação para separar pastores, presbíteros, que são sinônimos, bispos, mesma coisa. Você vai encontrar texto para separar diáconos, mas você não vai encontrar nenhum texto para dizer, separem novos apóstolos, porque eles foram chamados por Jesus para a tarefa. Eles foram indicados, enviados. A igreja tem apóstolos? Olha, irmãos, no sentido da palavra, aquele que é enviado seriam os missionários da igreja, porque eles têm o ministério do apostolado, a igreja os enviou a ir. Então hoje tem banalizado, como eu dizia, porque as pessoas usam apóstolos para um grau acima. Então pastor ficou muito trivial, muito comum. Então o pessoal começa a colocar pastor presidente. Depois do pastor presidente fica muito comum, então eles botam o pastor responsável, o pastor fundador, e aí, não satisfeitos, agora o pessoal criou o apóstolo para ter um grau acima. Mas biblicamente, vou falar isso, não quero que seja ofensivo, que você não use com ninguém que queira usar essa expressão. Mas apóstolo bom é apóstolo morto, que são aqueles que viveram no tempo de Jesus. Esses são chamados. Apóstolo para ter um grau acima das pessoas. E aí tem o pessoal não satisfeito, ainda criaram o pai apóstolo, que ele é o primeiro de todos. Aí eles ficam brigando, não, ele é o pai apóstolo, ele está acima. Irmãos, Deus separa para suprir o seu povo. Segunda coisa que nós vemos aqui, há o dom de evangelista. Tem gente que Deus separa na igreja com o dom e com a capacitação para evangelizar. Ora, mas isso não é uma função de todo crente? Sim. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer que ele não deve rejeitar e deve exercer o dom de evangelista. Todo crente é chamado a evangelizar. Todo crente, todo crente. Se você é tímido, se você é extrovertido, se você trabalha numa multidão de pessoas, ou se você trabalha remoto no computador da sua casa, a vida que você vive, você é chamado a evangelizar. Mas, entretanto, existem pessoas que parecem que são dotadas de uma capacitação especial para a tarefa. Já conheceu alguém assim, não? Eu conheci um irmão no Sul, que ele tinha uma habilidade, irmãos, de evangelizar. Ele ia comprar alguma coisa e daqui a pouco eu já via a pessoa chorando lá e ele estava evangelizando. Pregando para aquela família, para aquela pessoa. Ele vendia produto de limpeza numa moto, gente. E Deus usava ele naquele interior de Santa Catarina de uma forma, assim, maravilhosa. E a gente dizia, ele tem o dom de ser um evangelista. Ele chega, ele fala, ele encontra. Conheci um outro irmão lá nos rincões do Rio Grande do Sul. Eu saía com ele, fiquei lá numas férias de seminário,
Ele ia nas roças, batia palma, começava a falar com a pessoa, você planta feijão, como é que está o feijão? E daqui a pouco ele já estava evangelizando. Tem pessoas que são capacitadas para isso. Importante, gente, vamos orar para que Deus levante evangelistas na sua igreja. Um risco que a gente corre quando a igreja está boa, o culto está legal, nós temos um ajuntamento bacana, as coisas acontecem, nós estamos conseguindo ter recurso para tocar a nossa vida, a gente vai se esquecendo que igreja não é isso aqui só. Que nós temos que sair das quatro paredes e chamar pessoas. Nós não podemos ser aquelas ovelhinhas que quando está no aprisco fica engordando, sem trocadilho aqui com o sinal que eu acabei de fazer, fica engordando, sem pensar que nós temos que buscar outros, que nós temos que falar do amor de Jesus e que a nossa tarefa é ir, irmãos. Aqui é a base, aqui é o quartel, aqui é o nosso reduto, aqui a gente prepara o obreiro, aqui a gente ora por ele, aqui a gente supre, mas nós temos que sair. Já falei isso para vocês um dia, né? Alguém perguntou lá, foi buscar uma pessoa no culto e perguntou, e o sermão acabou? E o diácono sábio respondeu, não, agora que ele está começando. Porque o culto já tinha acabado e agora que era o sermão que a gente punha na prática na vida. Então isso é importante que entendamos esta verdade. Ore para que Deus separe evangelistas no meio do rebanho. Que Deus separe pessoas para esta tarefa. Terceira coisa que ele diz aqui para nós. E outros para pastor. Profeta, eu pulei profeta aqui. Tá bom? Profeta, irmãos, o ofício profético, há um entendimento que era um ofício necessário até Jesus. Hebreus capítulo 1 vai dizer, tendo Deus falado de várias formas pelos pais e pelos profetas, nos falou nos últimos dias pelo seu Filho. Não há o ofício profético nos nossos dias. O profeta, mas podemos entender que o profeta era aquele que comunicava a vontade de Deus para o povo. Mas agora nós temos a vontade de Deus revelada para o povo. Onde é que está a vontade de Deus revelada, irmãos? Então, quem que exerce, em certo sentido, o ofício profético? O pregador da palavra de Deus. Ele é um profeta que comunica a vontade de Deus, não numa revelação especial, não numa forma diferente, não de querer somar o que a Bíblia já estabeleceu, mas ele está anunciando a palavra de Deus ao povo, a vontade de Deus. Então nós entendemos que o que podemos compreender quanto ao ofício, a profecia no Novo Testamento, a maior profecia é a pregação da santa palavra de Deus. E aí por último ele diz que Deus chama pastores e mestres. Há um entendimento de estudiosos bíblicos que aqui não são duas funções. É como se fosse uma junção de um chamado só para pastor e também mestre. Por quê? Veja que quando Deus diz que na sua palavra, na instrução à igreja, que tem que separar presbíteros, tem vários elementos lá. Quem fez o curso aqui de líderes e oficiais? Quem fez? Até esqueceram já? Não, tem mais que fizeram aí que eu sei. Nós fizemos o curso junto, lemos lá, encontrando presbíteros e diáconos fiéis. Gente, isso aí. Nós aprendemos lá, irmãos, que nas instruções de Paulo a Timóteo, só uma instrução é prática. Todas as outras são caráter. Marido de uma só mulher, governa bem a própria casa, não dá da contenda, não dá ao vinho. Mas uma instrução é prática. Sabe qual é essa instrução? Apto para ensinar. Então, qual era o entendimento na Escritura? Pastor não é um CEO de empresa, não é executivo. Ele é alguém que ensina a palavra de Deus. Ele é apto para o ensino. Então, o ministério de mestre e pastor estão interligados. Por quê? Porque a igreja é pastoreada pelo ensino da palavra de Deus. E quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós pastoreamos em contrapartida a igreja de Jesus. E ele está dizendo que um homem chamado por Deus, ele tem que ser fiel no seu ensino. Ele tem que ser mestre, na verdade, do eterno Deus. Não que ele tenha que ser um erudito, não que ele tenha que escrever 20 livros, mas ele tem que ser fiel e dedicado, esmerado no ensino da Escritura. Um pastor não pode ser alguém que diz assim, eu não ensino a Bíblia, eu não sou mestre. Ele é chamado a ensinar. Ele é chamado a mostrar o caminho da verdade de Deus pela Escritura. O que isso cabe a mim, pastor, que eu não sou pastor? Cabe a você orar por isso. Primeira coisa, ore para que Deus use o púlpito dessa igreja cada vez mais com o poder do Espírito Santo e com verdade do Eterno. E o que é dito aqui, pregado, ensinado, quando eu falo púlpito simbolicamente, outros dias da igreja também, seja a verdade eterna de Deus. Segundo,
que nós nos aprimoremos no conhecimento de Deus, porque quanto mais nós conhecermos o verdadeiro evangelho, mais nós estaremos firmes e de pé para os embates dos falsos que virão por aí. E já tem acontecido, concorda, irmãos? Então a igreja de Jesus, ela recebe também pastores e mestres. E na conclusão, eu quero destacar algumas coisas. Os dons concedidos por Deus são instrumentos, ferramentas para a unidade da igreja. Pegou aí, irmão? Os dons concedidos por Deus são ferramentas que Deus entrega para a unidade da igreja. Segunda coisa, todos os dons dados à igreja são para que sirvamos uns aos outros. Se você receber um dom, não é para você. Já fica pensando e orando aí, para quem é, Senhor? Para o teu povo? Vou servi-lo. Terceira coisa, o dom veio graciosamente de Deus, não é seu. Não é seu. Não seja arrogante. Não seja soberbo. Não se ache. O dom é de Deus, não é seu. O dom veio da parte do Senhor, irmãos. O dia que ele disser assim, acabou, filho, ó, fechou. Pronto. Nossa vida acaba, a vitalidade vai embora. Concorda, irmãos? Toda a beleza se esvai. Como uma erva no campo, seca, murcha e cai. Então, não se vanglorie. Diga, oh Deus, se o Senhor me deu, me ensina a usar para a tua glória. Para teu louvor. Para abençoar teu povo e tua igreja. Quarto, os dons nos são dados pela vitória de Cristo. Não é nosso. A vitória não foi nossa. A gente conquistou, pastor. Deus olhou para a nossa igreja e falou assim, tem que derramar dom lá, porque estão bem bonitinhos, arrumadinhos para o culto. Não. Recebemos dons porque Cristo venceu. Porque Ele venceu por nós. Porque Ele tirou a gente lá do lugar de escravidão, do lugar de opressão, resgatou a nossa vida e nos colocou no lugar de servos e ainda repartiu com a gente. Toma aí os espólios da batalha. Por último, há variedades de dons e serviços para complementar e suprir as necessidades e não para competir. Se eu receber um dom, não é para competir com o outro. Eu tenho, você não tem. Isso é pecado. Isso não acontece entre nós, pastor. Irmão, a gente não fala dessa forma. Mas se você recebeu, é para complementar a necessidade, não para competir. Não para dividir, é para somar. Irmãos, lembra? É elemento de unidade e não de subtração e divisão. O dom é para que a gente complemente um ao outro, para que alguém sirva a gente, não para disputar. Olha, eu tenho, você não tem. Olha, eu posso, você não pode. Eu faço, você não faz. Eu canto, você não canta. Não, com esse eu não faço, com aquele eu não faço. Ô, irmão, que é isso? Você já pensou, irmãos, Jesus olhando para os seus discípulos e eles agindo desta forma? Nós nos complementamos no trabalho, nós servimos uns aos outros, nós somos instrumentos para abençoar a vida de alguém, não para dividir e disputar. Que o Senhor nos ajude. Aqui lembramos que o ministério santo que Ele nos entregou é suprido por dons que procedem do seu Espírito. Amém, gente? Vamos ficar de pé para orar? Convidar os diáconos e presbíteros que cheguem aqui para a gente distribuir a ceia do Senhor, ministrá-la. Enquanto eu oro, os irmãos se preparam também o louvor. Pai Santo e Deus Eterno, obrigado, porque tens suprido esta igreja, tens nos abençoado. Tanta gente valorosa aqui com tantos dons preciosos, que tem usado para a tua glória, para teu louvor. Precisamos mais, Senhor. Precisamos dispor mais o nosso coração. A gente aqui preciosa, que tem os seus dons na gaveta, que precisam pôr à disposição do teu reino. Desperta agora esse coração, essa vida. Senhor, nos ensina a maturidade cristã, para que a gente possa lidar com o que o Senhor nos deu, ao teu serviço com humildade. Jesus, nós confessamos que há uma tendência no nosso coração, de nos ensoberbecermos por causa dos dons que recebemos, de nos classificarmos melhores do que os outros. Quebra a nossa vida e o nosso coração. Tudo o que temos é por um breve tempo. É por um breve momento que o Senhor nos confiou. Livra-nos desse pecado de reter aquilo que o Senhor nos entregou. Que usemos para a tua glória, para teu louvor. Nós queremos orar, Deus, para que o Senhor desperte evangelistas aqui. Que o Senhor levante pessoas, Senhor, cheias do teu Espírito para pregar o Evangelho. Para trazer gente para o rebanho, para dizer, são ovelhas de Jesus que estavam lá, e o bom pastor tem chamado ao aprisco. Levanta as pessoas disponíveis para abençoar umas às outras no serviço de misericórdia, de ajudar, de orar, de amar aqueles que sofrem,
de ajudar, ó Deus, no alento dos que estão enfermos. Ó Deus, ajuda essa igreja para que a gente receba o dom de pastorear uns aos outros, mais e mais. Que o Senhor levante, separe no meio do rebanho pastores, mestres, presbíteros, diáconos, cheios do teu Espírito, que amem a tua causa, que sirvam a igreja, que se entreguem, Senhor, que se gastem na tua obra. Livra de nós, livra-nos de angariarmos cargos, funções, para o deleite da nossa alma, para massagear o nosso ego. Livra-nos, Senhor, deste pecado mortal, de nos apropriarmos daquilo que o Senhor nunca disse que deveríamos fazer. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Ó Espírito Santo, tu que separas, tu que repartes, tu que derramas os dons na igreja, derrama sobre nós. Não nos deixa, Deus, sem receber desta porção. Fala conosco, Espírito Santo, e abençoe-nos. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém.